Salmos de números 33, versículo 10 ao versículo 12, que diz o seguinte: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Esse salmo, né, é um salmo que foi escrito, né, não tem dizendo aqui o autor dele, né, um salmo anônimo, né, mas sabemos que quem escreveu esse salmo conhecia bem a vontade de Deus, né, os propósitos que Deus tem para todas as nações. E os propósitos que Deus tem para todas as nações hoje é que seja pregado o Evangelho a todas elas e que elas reconheçam a Deus, o Deus de Israel, como o único Deus verdadeiro, como aquele que é o provedor de todas as coisas e o amparador dos sofridos, daqueles que estão passando por dificuldades, principalmente da parte do seu povo. Nós sabemos que existe a graça comum e a graça especial de Deus. A graça comum, né, biblicamente falando, é aquela que atinge todos os homens, né? Em todas as áreas da sua vida, né? A Bíblia diz que o sol nasce para justo e injustos. Isso se chama o quê? Graça comum. Poderia nascer só o sol para os justos, né? E trevas para aqueles que não temem a Deus. Mas a graça de Deus é tão misericordiosa que ela atinge tanto ao ser que serve a Deus como aquele que não serve. E nós sabemos também que existe a graça especial, né? Aquela salvífica, né? Que é alcançada somente para os eleitos, aqueles que irão realmente herdar a vida eterna. E diante de tanto amor de Deus pela humanidade, né, pelas nações, o seu desejo é que as nações elas ouçam a palavra de Deus e propriamente aquelas pessoas que foram escolhidas por Deus, elas atentem ao chamado eficaz de Deus e não resista à sua vontade e se converta a Ele, né? Mas o salmista aqui fala também não só da vontade de Deus, mas fala também dos desígnios das nações. Nós sabemos que existem nações hoje que estão num top muito alto, né? Estão governando outras nações indiretamente, né? Subjugando, né, outras nações. Nós sabemos que dentre estas nações existe uma instituição chamada Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Onde existem os países mais ricos que governam os mais pobres e ali ditam as suas leis. Mas mesmo nós sabemos que dentre esses desígnios, dentre esta vontade dos homens de querer subjugar outras nações e de governar outras nações, a Bíblia diz que o Senhor, Ele frustra esses desígnios. Frustra mesmo, né? Às vezes uma nação tem a intuição de querer impor o seu jugo sobre outras nações e Deus faz algo especial, algo que às vezes é incompreensível aos nossos olhos, ao nosso parecer humano, e frustra aquela nação, tornando ela um reino humilde, pequeno e modesto. Nós podemos ver isso lá
na antiguidade, né? O Egito. O Egito era uma nação que ela subjugava as outras nações. Quem lê a história, né, sabe que Israel estava sob o jugo do Egito e foi tirada com mão poderosa do jugo do Egito através do seu servo Moisés, frustrando assim os desígnios do Egito. Nós também sabemos que nações como a Pérsia, né, o Médios, as Pérsias ali, aquela região ali da Babilônia também, que governava muitas nações, né, e que também levou até o povo de Israel cativo para a sua terra, onde o povo de Israel passou mais ou menos 70 anos ali, sendo escravizada por aquela nação. Também o Senhor frustrou os desígnios, né, daquela nação tão poderosa, tão rica, né? E tirou também o povo de Israel, ou fez voltar o povo de Israel para a sua terra, frustrando assim o desígnio daquela nação. Vemos também outro império poderosíssimo, né, que dominava, isso já no tempo de Jesus, né? Que era o Império Romano, né? Onde tinha os seus governadores ou imperadores chamados Césares, né? Que tinha um poder muito forte, né? Que dominava ali a Israel, a Grécia, aquelas nações próximas ali do Oriente. E nós sabemos que hoje o Império Romano, ele não é mais o mesmo, né? Por quê? Porque o Senhor limitou o espaço deles, né? E hoje ele não tem mais aquele poder, né? Então o Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. Mas diz também que o conselho do Senhor dura para sempre. Se ele anula os desígnios dos povos, se ele anula os intentos dos povos, ele também estabelece o seu conselho, ele estabelece a sua vontade, ele estabelece o seu querer, né? E como eu já disse no início aqui da pregação, o conselho do Senhor hoje é que todas as nações sejam evangelizadas pela palavra de Deus, e cabe a mim, cabe a você que é cristão, que tem a palavra de Deus em mãos, anunciar este evangelho, fazer com que esse conselho seja notório a todas as nações. É um dever do verdadeiro cristão que nasceu de novo, que fez um pacto com Deus, ele pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que não é prata nem ouro, mas é aquilo que João e Pedro disse: eu vos tenho, e isso eu vos dou, né? Ali ele está operando uma cura humanamente falando, mas que posteriormente, certamente, tornou em salvação na vida daquele aleijado, né? Então, amado ouvinte, o conselho do Senhor dura para sempre. A palavra de Deus é eterna. A palavra do Senhor permanece eternamente. A Bíblia diz que a glória do homem é como a flor da erva, que ela nasce, cresce, murcha e cai. Mas a Bíblia diz que o conselho do Senhor, a palavra do Senhor, permanece para sempre. Jesus disse também que o seu conselho, as suas palavras, que passariam os céus e a terra, mas que elas permaneceriam, ou seja, a sua palavra permaneceria para sempre. Ela não ia passar. E nós vemos hoje, biblicamente falando, os acontecimentos finais, porque já estamos na última hora, né?
Talvez eu, muitas vezes você, estamos fazendo os planos para muitos anos ainda, né? E o Senhor está tão próximo de vir, né? E às vezes nós temos nossos planos, né? Quem é solteiro tem aquele plano de casar, de ter uma esposa, e vice-versa, a mulher ter o seu esposo, né? De viver uma vida em família, que é uma coisa maravilhosa, que não é pecado, né? A família é uma instituição de Deus, mas talvez nem dê tempo para isso, para muitos, né? Talvez você esteja estudando bastante, né? Numa faculdade, fazendo um curso superior, ou até mesmo um ensino médio, outro curso profissionalizante, e você pretende entrar no mercado, né? Tão breve. Talvez não dê nem tempo para isso também, né? Entre outros sonhos que muitas pessoas têm, né? E às vezes nós temos os nossos intentos, os nossos próprios desígnios e conselhos, mas esquecemos do melhor conselho, do melhor intento, que é estarmos cada dia preparados, com o nosso coração voltado para Deus, né? Por isso que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. O nosso mal hoje é que nós somos ansiosos por muita coisa. Estamos sempre na ansiosidade, né? Às vezes nós sofremos o mal antes mesmo dele vir, né? Antecipamos o mal antes mesmo dele vir, quando nem mesmo ele acontece quando chega o momento, né? 80% da nossa ansiedade sobre aquilo que nós queremos que venha e que nós tememos, às vezes é só perturbação da nossa mente, do nosso coração, e por falta de confiança em Deus, estamos preocupados com amanhã, com o que nós vamos comer, vestir, com o nosso futuro, e nos esquecemos que o conselho do Senhor dura para sempre, e Ele só tem o melhor para nós, Ele só tem o melhor para o seu povo. O conselho do Senhor dura para sempre, o desígnio do seu coração por todas as gerações. O desígnio do coração. Alguém pode perguntar: e Deus tem coração? O coração não é destinado ao homem, né? Apenas isso é uma maneira que Deus usa, né, para se comunicar com os homens, né? Deus pega elementos humanamente falando e se comunica com os homens. Nós sabemos que Deus é espírito, né? Uma coisa, biblicamente falando, nós sabemos que Deus é espírito. E como é que é esse espírito, né? Só sei de uma coisa também, que a Bíblia diz que o homem, né, Sérgio, é semelhança de Deus, né? É a imagem e semelhança de Deus, né? Mas deixando esse problema teológico para lá, vamos ainda na mensagem aqui, né? Então, o desígnio do coração do Senhor é por todas as gerações. O plano de Deus desde o início, de Adão para Eva e até hoje, os nossos dias, é um só: que o homem, através de sua vida, venha glorificar a Deus. E nós sabemos que os nossos primeiros pais, eles falharam nisso, né? Eles pecaram contra Deus, e por isso toda a raça humana hoje está escravizada com o pecado, exceto aquelas pessoas que fizeram aliança com Deus, que entregaram a sua vida com Deus. Essas podem serem libertas através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esse desígnio do Senhor, do seu coração, é para todas as gerações. Que desígnio é esse? Que o homem possa servir a Ele melhor, que o homem possa a cada dia entregar a sua vida, viver uma vida de comunhão com Deus, viver uma vida em que Deus seja o seu Senhor, e que ele se humilhe como servo de Deus, humildemente, né? Como já disse, a humildade é a verdadeira elegância, né? Você quer ser elegante? Seja humilde, né?
Então se humilhe na presença de Deus, seja humilde, reconheça que há um Criador, um Deus vivo, que está pronto a lhe abraçar, a lhe acolher, a lhe dar vitória, a permanecer firme com você todos os momentos de sua vida. E por fim, ele diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós vivemos hoje, no Brasil, somos uma nação, infelizmente, uma nação idólatra, uma nação idólatra, onde o seu Deus é uma padroeira, que foi encontrada num rio, uma boneca, é quem governa essa nação hoje através de uma religião, Não é o Deus verdadeiro, é uma boneca, que de ano em ano se faz roupa para ela e que tem os seus outros pequenos ídolos, que são os seus bonequinhos, onde as pessoas se dobram diante dele e clamam a um Deus que não pode salvar, a Bíblia diz, ferindo assim o desígnio de Deus maior, que é servir ao Senhor, que é adorar a Deus, que é glorificar o nome do Senhor. Mas alguém pode dizer: mas como é que você pode dizer que o nosso Deus é essa boneca, esse ídolo, Porque nós vemos aí que há um feriado nacional no nosso país que proclama justamente essa deusa, e que a Bíblia proíbe, a fabricação de imagens de escultura e o seu desdobramento a ela, A Bíblia diz que tornem-se semelhantes àqueles que se dobram dentro dessas imagens. Tornem-se semelhantes, Mas feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós sabemos que entre essa nação, o Brasil, existe outra nação que realmente tem esse Deus como Senhor. E que nação é essa? É justamente o povo que ele escolheu para adorar verdadeiramente. Aí você pode me perguntar: então quem é esse povo? É justamente o povo que fez uma aliança com Deus, de abandonar os ídolos, de abandonar as coisas que são pecaminosas e servir somente a Deus. E essa nação realmente existe, Ela é chamada a Igreja, a Universal Assembleia, a Igreja dos Primogênitos, como está escrito lá em Hebreus, que adora unicamente a Deus, que adora unicamente ao Senhor e tem Deus como Senhor e como Senhor de sua vida, Então não se engane, amigo ouvinte. Nem todas as pessoas que dizem Senhor, Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, a Bíblia diz. Mas Jesus diz: mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E o que é fazer a vontade do Pai? É justamente entregar a sua vida a Deus e viver unicamente para Deus, o adorando e tendo Ele em primeiro lugar em todas as coisas, a primazia em primeiro lugar. Sabemos que isso é muito difícil, A prática diz, mas temos um aliado muito forte, que é o Espírito Santo da verdade. Porque quando o homem se converte a Deus e entrega a sua vida a Cristo, essa pessoa passa a ter o Espírito Santo, e a partir daí o Espírito Santo vai abençoando, vai fortalecendo e vai fazendo essa pessoa um novo ser, Uma nova criatura. Então, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. E feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Que Deus continue nos abençoando.